Boa tarde a todos e a todas. Eu queria cumprimentar, em primeiro lugar, o Sérgio Fausto e na sua pessoa, cumprimentar o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu confesso que, se lá atrás eu imaginasse que um dia eu poderia estar aqui ladeando pessoas tão ilustres numa sala como essa para poder compartilhar visões, reflexões, eu confesso que, por mais otimista que eu fosse, eu nunca imaginaria que teria essa oportunidade de ouvir o general Cardoso agora há pouco, o general Vilas Boas e o general Tomás também compartilhando visões extremamente ricas, e eu espero, na medida do possível também, dentro das minhas limitações, também colaborar e contribuir de alguma forma com algumas reflexões sobre todos os assuntos que aqui foram abordados. Queria cumprimentar o meu querido amigo Leandro Piquet, e na pessoa do general Tomás, cumprimentar o general Campos, com que eu tive a oportunidade de compartilhar e participar de algumas iniciativas aqui no Estado de São Paulo anos atrás, que ficam guardadas no meu drive de memória como experiências altamente positivas, em vista à capacidade revelada de sinergia entre vários órgãos, de várias naturezas, com várias configurações, de várias instâncias e com uma capacidade de pronta resposta e enfrentamento extremamente positivas, que encoraja e entusiasma. Eu acredito que a fala do general Cardoso, para mim, hoje é inspiradora do ponto de vista do que significa essa provocação e que as instituições devem se provocar o tempo inteiro em relação à sua capacidade de interação e de integração, de articulação, de mobilização, que a gente ainda tem isso como um grande mito a ser quebrado, principalmente na gestão de problemas que são de natureza multidisciplinar e transversal, como exposto aqui aos montes exemplos, né? Principalmente pela fala do Piquet agora, que deixou muito claro que a realidade dos mercados ilícitos rompe uma visão convencional, aqui no Brasil pelo menos, de buscar olhar a criminalidade organizada pura e simplesmente numa perspectiva de responsabilização, mas profundamente de gestão do problema, né? Ou seja, a realidade do mercado ilícito muda a minha perspectiva de análise, porque eu passo a reconhecer, em primeiro lugar, que eu não acabo com o problema, não é? Mas que eu consigo, de alguma forma, intervir para, de alguma maneira, retardar, tornar mais difícil, dissuadir, e isso implica conhecer o problema. E esse mapa desenhado e exposto pelo Piquet deixa muito evidente, mais do que qualquer pretensão proselitista ou qualquer coisa que o valha, é uma contribuição no intuito de conseguir olhar os dados de uma outra perspectiva para enxergar isso aqui como um ambiente de oportunidade. Qualquer atividade economicamente ilícita, seja lá qual for a natureza dela, indiscutivelmente ela se vale do ambiente de hospitalidade. Na medida em que eu aumento a minha vigilância, é natural que isso migre e sobram exemplos no país, em outros países, que confirmam esse movimento de migração na medida em que o Estado, correndo sempre atrás do problema, consegue de alguma maneira avançar de maneira mais qualificada. Mas não é nisso que eu gostaria de ater a minha fala. Eu gostaria, na realidade, de pegar um gancho, e isso foi muito dito, tanto pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, como pelo general Vilas Boas, como pelo general Cardoso, como pelo general Tomás, pelo próprio Leandro, o desafio da cooperação e interagências. E eu queria tomar a liberdade de comentar ou de fazer alusão a uma pesquisa publicada nos Estados Unidos em 2011, que relacionou 16 fatores institucionais que levam as iniciativas multiagências não darem certo. O que faz com que iniciativas multiagências não sejam sustentáveis ao longo do tempo? E mais do que isso, ao enxergar o que faz com que não dê certo, a gente consiga, de alguma maneira, encontrar pelo menos uma luz que não seja a luz do trem que vem a encontro, para tentar superar esse problema, que é o desafio de tornar ou de fazer com que as ações interagências elas sejam minimamente sustentáveis. Mas antes de me ater especificamente à pesquisa, e pegando um gancho na fala do Piquet e no exemplo do general Tomás, me parece muito claro, não é, que seja lá qual for a natureza da atividade economicamente ilícita, ela não se sustenta se ela não tiver dois grandes dutos ou eixos de sustentação. O primeiro, que é a lavagem de dinheiro,
e o segundo, que é a corrupção. Se eu não tiver liquidez para girar o recurso, e se eu não tiver proteção oficial, eu não consigo me estabelecer, e isso eu consigo enxergar em qualquer dimensão que eu quiser pensar. Seja naquilo que um pesquisador na Fundação Getúlio Vargas, no ano passado, publicou na sua tese de doutorado, uma pesquisa empírica chamada Street Level Bureaucracy, aquela burocracia de rua pequena, não é? Em que o sujeito procura levar vantagem numa multa de trânsito, até as situações mais sofisticadas, eu sempre tenho o eixo da compra de proteção como sendo o eixo a ser superado e que faz com que, atrás dessa coluna, se esconda na sombra um ambiente promíscuo de oportunidade para que qualquer atividade economicamente ilícita ela possa se estabelecer. Eu posso pensar isso do desmanche de veículos a um tráfico de drogas altamente sofisticado, com laboratórios de refinaria. Do pequeno ao mais sofisticado, eu consigo enxergar essa realidade. E essa barreira ela não foi quebrada. E eu falo isso e volto para o item da lavagem de dinheiro, e eu diria, general Cardoso, que os anos 90 e o início dos anos 2000 plantaram boas sementes que, nesses últimos 5 anos, as instituições brasileiras passaram a aprender como fazer. E aqui eu me refiro especificamente à Lei de Lavagem de Dinheiro de 1998, que criou o COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que não existe uma investigação hoje no Brasil que se inicie se não tiver o apoio do Conselho de Controle de Atividades Financeiras ligado ao Ministério da Fazenda, que é um órgão multiagência, porque dele fazem parte a Receita Federal, a CVM, SUSEP, Banco Central e mais uma outra infinidade de órgãos. Ou seja, é o exemplo vivo, real aqui, de aproximação de órgãos que tratam a informação em diferentes níveis, no mesmo ambiente, para produzir um único documento, que são os relatórios de inteligência financeira. E a outra referência que eu faço, general, é o Acordo Bilateral de Cooperação Internacional em Matéria Penal, firmado com os Estados Unidos em 2001. Se não me engano, o embaixador Rubens Barbosa era o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, e que permitiu que, na Operação Lava Jato, o Brasil formulasse mais de 250 pedidos de cooperação internacional com mais de 50 países, num período de 3 anos. Ou seja, com 80% de efetividade na resposta, seja na obtenção de provas, seja no compartilhamento de informações, seja no rastreamento de recursos, seja no bloqueio de bens no exterior, seja na recuperação de ativos. Ou seja, a gente começa hoje a aprender essa lição que foi plantada lá atrás, no final dos anos 90, início dos anos 2000, em que as instituições se apropriaram da cultura do enfrentamento à lavagem de dinheiro e à corrupção, e pela primeira vez, de forma sistemática, o país começa a conseguir encaixar iniciativas uma atrás da outra, buscando, olhando não para o fim dessa linha, mas principalmente para os 2 grandes dutos que fazem com que esses mercados eles proliferem e prosperem eternamente, como vem sendo assim desde sempre. E aqui eu me refiro novamente tanto à lavagem de dinheiro como à corrupção. E a cooperação jurídica internacional, que se encaixa nisso, que tem permitido a agilidade necessária, a capilaridade necessária, e com um detalhe: esse número de pedidos de cooperação jurídica internacional, e isso eu diria para vocês, para os senhores, perdão, é um exemplo a ser seguido. Se eu consigo imaginar que mais de 50 países que possuem regimes jurídicos totalmente diferentes uns dos outros, porque nenhum é igual ao outro, com interesses variados, conseguem, numa situação comum, compartilhar informações, bloquear bens, produzir provas, congelar recursos, não é possível que internamente nós não consigamos, de alguma maneira, tentar encontrar o modelo de governança adequado a permitir que as instituições consigam minimamente se articular de forma efetiva. Realmente não é possível. E pela leitura dos fatores que essa pesquisa publicada nos Estados Unidos em 2011 revela, os senhores vão perceber quanto é fácil a gente se enxergar nos mais variados problemas que são apontados como sendo os grandes fatores que dificultam ou fazem com que iniciativas multiagências elas sejam, de alguma forma, elas não têm o fôlego necessário para se tornar sustentáveis ao longo do tempo. Eu me permito ler cada um deles e comentar muito rapidamente, até pelo horário, não querer me adiantar, é um esforço aqui de tentar colaborar
com esses dados que eu acredito que possa ajudar. O primeiro ponto apontado, né, são as grandes transformações das responsabilidades governamentais. Cria-se ministério, extingue-se ministério, cria-se secretaria, extingue-se secretaria, e muitas vezes as iniciativas elas ficam penduradas, dependendo única e exclusivamente das decisões. Se num primeiro momento a decisão política ela é sempre importante, não é? O patrocínio político ele é importante para destravar uma determinada iniciativa, a dependência na execução, no monitoramento e na sustentabilidade dela, isso se requalifica como um grande fator de risco. O segundo fator, não é, que somado a esse, são exatamente as alternâncias que ocorrem exatamente nas posições de comando. As alternâncias nas posições de comando fazem muitas vezes, não é, que essa rotatividade seja um elemento que acaba contribuindo sensivelmente para que essas iniciativas elas igualmente morram. Segundo, o tempo político. O tempo político muitas vezes ele pode ser um acelerador, mas ao mesmo tempo ele pode ser um fator desestimulante frente a problemas complexos. Porque problemas complexos não se resolvem do dia para a noite, e a dificuldade, muitas vezes, de se semear bem para se colher anos depois, isso leva tempo, e isso nem sempre é bem compreendido para o universo de decisões. Eu não estou nem criticando, não estou dizendo que se isso é bom ou se é ruim, mas assim, esse é um elemento importante, muitas vezes, que permite, talvez, que o decisor político consiga pensar em soluções simples, menos sofisticadas, não é? E que, de alguma forma, consigam desencadear, dentro de um ciclo virtuoso, outras iniciativas que despluguem dessa dependência exagerada, que muitas vezes a complexidade dentro do tempo político acaba sendo um fator desestimulante. Um quarto fator importante que eu gostaria de mencionar e de comentar é exatamente as expectativas que isso gera, não é? Eu gostaria de mencionar aqui dois exemplos recentes da capacidade que no plano tático e operacional o país deu de se mobilizar e de se articular, que ocorreu na Copa do Mundo e nas Olimpíadas. Na Copa do Mundo e nas Olimpíadas, General Campos aqui em São Paulo, é testemunha viva disso, não é? Deu um grande exemplo, com mais de 40 agências aqui em São Paulo, na ocasião, consegue superar as diferenças, os entraves e, operacionalmente, consegue construir um processo de tomada de decisão rápido. E a grande pergunta que pairava na época, qual é o legado? O legado era as instituições reconhecerem que esse modelo de articulação e atuação e pronta resposta não podia parar como parou no dia 14 de julho, no término da Copa do Mundo de 2014, ou nas Olimpíadas do ano passado. Eu compreendo as limitações de recursos, etc. Mas se as instituições não virarem a chave e entender que lá ela não está perdendo gente, ela está ganhando mais um monte de outras pessoas que estão trabalhando para ela também. Porque esse jogo tem que ser um jogo de ganha-ganha, não um jogo de que só eu me beneficio, mas um jogo que é bom para todo mundo. Essas realidades, essas duas experiências, tiraram da gente a oportunidade, não é? No caso do Rio de Janeiro, de deslocar o legado, lamentavelmente, da Copa do Mundo, lá do Centro Olímpico para Bangu. O legado da Copa do Mundo, o legado da Olimpíada do Rio de Janeiro. Lamentavelmente, não é? Então, situações como essa nos fazem refletir, de um lado, a capacidade que a gente tem de entregar, a capacidade que o Estado brasileiro tem de se organizar, de bem gerenciar e de colher bons resultados. Mas, por outro lado, revela a nossa fragilidade, que é exatamente permitir que, em situações como essa, por um modelo muito fragmentado de competências, não é? A gente acabe ficando vulnerável e iniciativas como essa que poderiam ter uma capacidade de pronta resposta se perder ao longo do tempo. Se a gente imaginar isso no contexto do ambiente de inteligência, o maior pecado do mundo, não é? E a Lei Brasileira de Inteligência de 1999, general, por favor, me corrija, a concepção da ABIN como agência central, enfim, o decreto hoje mudando para o gabinete, enfim, a dificuldade dos órgãos entenderem que devem fazer parte, que devem contribuir, que devem se enxergar lá dentro, com todas as preocupações que o governo federal teve à época de estruturar isso, né? E de tentar tirar do papel, para que no ambiente de informações não houvesse o distanciamento institucional frequente do dia a dia
nas rotinas das mais variadas instituições. Um outro fator importante, que acho que é autoexplicativo, não é? Quem vai participar de um ambiente interagência tem que ir com poder de decisão, porque se não tiver poder de decisão, se toda vez ele tiver que voltar para a unidade a que ele se encontra vinculado, eu estou literalmente criando uma burocracia a mais, que acaba fragilizando aquilo que é o grande desafio da ação interagência, que é ter facilidade e agilidade para decidir. O outro fator que é a competição entre as instituições, as rivalidades históricas entre as instituições, que se colocam acima de tudo, não é? A cada iniciativa que se tem, certamente vem um fogo amigo interno enorme tentando desestimular, acabar, e isso acaba se perdendo, isso acaba sendo muito mais forte do que a própria disposição política, muitas vezes, de querer superar esse entrave. A dificuldade de gerenciar as diferentes culturas organizacionais, e eu volto a insistir aqui no exemplo tanto do COAF, como no exemplo da cooperação internacional agora, na Operação Lava Jato, com mais de 50 países, em 3 anos, não é? Antes, o Supremo Tribunal Federal levava 2 anos, para dar um exequatur de uma carta rogatória estrangeira. 2 anos para dar o exequatur. Hoje nós estamos falando de quase 250 em 3 anos, indo e voltando. Ou seja, isso tem que fazer parte desse grande mosaico, não é? Que dialoga frequentemente a partir dessas boas experiências a estimular as instituições a acreditar nesses modelos interagências, não é? E eu terminaria mencionando aqui os itens apontados por essa pesquisa, mais 2 itens, né? Que é a importância de se desenvolver competências de liderança, não é? E a competência de liderança no ambiente horizontal, em que ninguém manda em ninguém, não é? Interagência, isso impõe um cuidado enorme desde o que você fala, como você se comporta, não é? E buscando o tempo inteiro o esforço do consenso, que é sempre muito complexo. Mas se a gente olha para o lado, a gente consegue entrincheirar aí uma série de experiências bem-sucedidas que revelam que efetivamente isso é possível. E a última, que é exatamente a confiança e o profissionalismo, que é o controle de integridade, de quem se dispõe a fazer parte desse tipo de ambiente, não é? Que, no fundo, é o recado a buscar pessoas que se pautem pelo interesse republicano e não pelos interesses pessoais, quando se convive e se vive num ambiente de compartilhamento, principalmente de informações sensíveis, em que a confiança é a alma, literalmente a alma do negócio. Eu não queria me estender demais, era uma fala com o intuito único e exclusivo de aproveitar as falas anteriores e, de alguma forma, encaixar esse comentário sobre os fatores que levam a essas ações interinstitucionais ao insucesso, não é? E que, pela descrição delas e talvez pela própria simplicidade delas, porque aqui certamente eu não falei nada de algo fora daquilo que passa pelo radar de todo mundo, mas sistematizado de forma empírica por parte desse pesquisador, com um único propósito: permitir que, a partir de cada um desses itens, na lição de caso, uma vez internalizada, os órgãos, as instituições tenham condições de buscar o desenho de modelos de governança que sejam aplicáveis ao tema crime organizado, que sejam aplicáveis ao tema fronteiras, que sejam aplicáveis a qualquer outro tipo de assunto que tenha essa vocação interdisciplinar. Quando eu volto a insistir, esse olhar sobre a governança do problema, não é? Pensando em soluções de gerenciamento de problemas transversais, é como o grande tabuleiro. Eu volto ao exemplo do COAF. O papel do COAF não é pura e simplesmente sair emitindo relatório de inteligência financeira para compartilhar com a Polícia Federal, com os Ministérios Públicos ou com as polícias civis. O papel dele principal é proteger o sistema financeiro nacional contra a lavagem de dinheiro. Estou sugerindo, por exemplo, que o Banco Central mude resolução, peça uma carta circular. A Receita Federal, eventualmente, venha a arrochar determinado procedimento, ou seja, tenha uma vocação de uma atuação totalmente ampliada, exatamente voltada para a gestão do problema lavagem de dinheiro, e não pura e simplesmente para a investigação do crime de lavagem de dinheiro. A cada real que é lavado e descoberto, os senhores podem ter a mais absoluta certeza que milhares outros passaram de forma totalmente desapercebida. E os noticiários, eles são mais do que autoexplicativos do que isso que eu estou comentando.
Eu queria mais uma vez, Sérgio, agradecer a atenção, o convite, a oportunidade do convite. Espero, sinceramente, poder ter colaborado de alguma forma. Para mim é uma honra poder vir aqui, dividir com uma audiência extremamente qualificada, de escutar o tempo inteiro aqui, aprendendo mais do que qualquer outra coisa. E eu volto a insistir, o general Cardoso, saio daqui, general, com a sua fala, para mim, pessoalmente, como um fator de muita inspiração em relação ao que é possível efetivamente construir. Acho que todos nós, principalmente nós que fizemos a opção pela vida pública, né? A opção da vida pública nos desafia o tempo inteiro, diariamente. Então, esse processo de acúmulo e de aprendizado, ele tem que ser sempre diário, mais ouvido que falar. Agradeço a atenção dos senhores. Obrigado, Sérgio.